Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Tendências mudam sempre. E uma empresa tem duas opções: esperar a mudança ou liderar o caminho. Nós escolhemos estar à frente, conectar pessoas e negócios de um jeito inteligente. Nos envolvemos e aprendemos para oferecer soluções melhores. Porque a única coisa que nunca vai mudar é a nossa vontade de inovar para todo mundo crescer. Alelo é tudo isso. Sejam muito bem-vindos ao 32º Congresso da Brasel e, na verdade, o primeiro virtual. Eu sou Viviane Martins, sou presidente da Falcone e, na verdade, estou na empresa há 20 anos e tenho uma verdadeira paixão por resolver problemas que aqui a gente encara como oportunidades. Tenho aqui o prazer de ter comigo nesse bate-papo, gostaria de apresentar para vocês o Cristiano Neles, que é presidente da ANR. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Obrigado pela presença. Jane, E obrigado, um abraço. E também o Ralph Marcellini, que é CEO do Grupo Chalezinho. Ralph, seja muito bem-vindo aqui para o nosso bate-papo. Obrigado também. Bom, Ralph e Cristiano, acho que a gente tem uma oportunidade aqui de discutir um pouco boas práticas, soluções, inovações que esse setor de bares e restaurantes pode buscar e pode trabalhar, em especial nesse período que a gente, como economia e mundo, atravessamos e que, se por um lado traz muitas dificuldades, por outro, a gente sabe que a dificuldade é a mãe da oportunidade, né? Então, acho que não podemos deixar de falar do que a gente pode fazer, do que a gente pode mudar para que essa economia vá ainda, né, se recuperar e, com certeza, é um setor muito importante que emprega muita gente e que tem aí o seu desafio para vencer, mas que, com certeza, também com algumas práticas de gestão, e tenho certeza que vocês, com o que já tem aí de bagagem, de trajetória, podem contar um pouco para a gente. Eu vou fazer aqui uma breve introdução, só para falar um pouquinho sobre o que a gente da Falcone tem enxergado, em especial, não só para esse setor de bares e restaurantes, mas também para pequenas, médias empresas que têm aí, nesse setor, né, uma grande representatividade. Claro, tem empresas grandes também, mas vamos falar um pouquinho aí também de desafios que esse tipo de empresas tem e do que a gente pode fazer para melhorar os resultados e a gestão dessas empresas. Bom, antes da gente falar da solução, como falei, eu tenho uma certa paixão por resolver problemas e a gente encara problemas como algo positivo, porque é uma oportunidade. E eu vou começar falando um pouquinho, então, sobre um certo panorama, vamos dizer assim, que a gente mapeou por meio de uma pesquisa que fizemos em parceria, a Falcone e a Brasel, junto a bares e restaurantes, para tentar entender um pouco os desafios desse setor, sob a perspectiva de alguns pilares, né? Primeiro deles, a operação, como é que funciona ali o dia a dia, a rotina, né, desse tipo de segmento, a gestão do negócio em si, o aspecto financeiro e também algo que é fundamental, o aspecto de clientes, né? Como é que a gente lida aí com clientes e mercados. Essa pesquisa, acho que muito aí em parceria com a Brasel, a gente conseguiu um nível de resposta bem interessante e os respondentes cobrem 19 estados do Brasil, representantes aí de todas as regiões. Então, acho que tivemos aí uma fotografia que dá para a gente falar um pouquinho sobre o que esse setor tem de fortalezas e também de desafios sob essa ótica da gestão.
Dentro desses pilares que a gente comentou, que a gente pesquisou junto aos bares e restaurantes, tem um destaque importante, e eu acho que aí o momento, né, o momento de pandemia e crise, claro, influenciam isso, que ele está mais desenvolvido do que outros, que é o pilar, digamos, de finanças, né, o pilar financeiro. Claro que até pela necessidade de sobrevivência, por ficar de olho ali na liquidez, no caixa, se vai conseguir pagar as contas, né? Esse pilar financeiro, ele tem merecido bastante atenção dos bares e restaurantes e não é para menos. Outro pilar que tem, eu acho que já uma certa consolidação, eu diria, é o pilar da operação. E, claro, quem lida, por exemplo, com alimentos, né, que tem que ter todo um procedimento, um cuidado para trabalhar com isso, uma segurança alimentar, né, e também levar um produto ali de acordo com as expectativas, né, do cliente, isso tem que ter uma operação minimamente estabilizada, minimamente madura, para que os resultados para o cliente sejam bem percebidos. Agora, quando a gente fala no pilar de cliente, tem ali, já começam a aparecer alguns desafios. E quando a gente cai para o pilar de gestão do negócio, por incrível que pareça, desses 4 pilares que a gente perguntou e pesquisou junto a eles, foi o pilar que está menos consolidado, ele está com uma maturidade, né, que a gente chama, vamos falar, mediana. Então, ali tem uma baita oportunidade para a gente debater aqui e saber um pouco da experiência de vocês. Agora, nesse pilar financeiro, eu vou falar um pouquinho sobre cada um, muito rapidamente, sobre cada um desses pilares. Tem algo que me chama a atenção, que embora o financeiro seja o pilar mais desenvolvido dentre esses que nós pesquisamos, algo nos chama a atenção, que a avaliação do que a gente chama de lucros e prejuízos, ou, né, do demonstrativo de resultados, ainda é um desafio para esse segmento. O que a gente pode ler, né, desta conclusão, dessa consolidação? Que a gente sabe que nesse momento em que a crise aperta, né, a gestão de fluxo de caixa, ou seja, se eu tenho ou não condições de pagar, de honrar meus compromissos, ela ganha muito mais atenção, né, e com destaque para o que a gente chama do controle das contas a pagar. Entretanto, se a gente está ou não, né, com uma operação saudável em termos de resultados ou não, onde estão os principais desafios, isso ainda não é trabalhado a fundo por esse segmento. Quando a gente fala da operação, interessante, gestão da cozinha foi o item que atingiu a menor nota, em especial, né, no que a gente chama do controle de perdas e desperdício. Gente, controle de perdas e desperdício, aqui na linguagem nossa, é rotina pura, ou seja, você tiver uma rotina, né, de operação, de atividades bem estabelecida, não tenha dúvida que você consegue ter uma gestão da sua cozinha mais previsível, com muito menos perdas e, consequentemente, com um custo mais otimizado, né? E aqui eu me permitiria só citar que a Falcone tem, né, desenvolvido aí nos últimos anos uma ferramenta muito interessante para gestão de rotinas, e a gente agora já tem embarcado dentro dessa ferramenta a gestão para restaurantes, que se chama Dayway, para servir como um guia realmente para que essa operação tenha um controle e um nível de padronização adequados para que a gestão realmente traga melhores resultados e não só em perdas e desperdício, mas também nos aspectos de qualidade, de segurança. Avançando da operação, né, para outro tema, algo que tem ali também uma nota muito legal é o que a gente chama de fechamento do estabelecimento, ou seja, fechamento de caixa, né? E caixa, tanto no financeiro quanto na operação, é algo que todos os empreendedores estão prestando muita atenção nesse momento e com muita razão, né? Porque a gente sabe que caixa tem uma relação forte com liquidez e liquidez com a perenidade do negócio, se a gente consegue realmente parar de pé em situações difíceis como a que a gente vive agora na economia. Falando de clientes, interessante que satisfação e fidelização foram temas que estão ali desafiando os empreendedores e atingiram as menores notas. Isso é muito interessante porque satisfação, ele no caso de bares e restaurantes, ele tem uma relação, né, ele guarda uma relação
com o nível de demanda, com o nível de, inclusive de, vamos falar, que você consegue de penetração da sua empresa em determinado mercado, quanto que você consegue lançar, por exemplo, novos produtos ou mudar um cardápio, né? O tema satisfação, ele tem uma importância muito grande para esse setor e é um tema que está merecendo um pouco mais de atenção aí dentro do segmento. Mas aí eu vou entrar realmente, digamos, a nossa praia aqui do nosso bate-papo, que é a gestão do negócio, né? E por mais incrível que pareça, dentro desse pilar, aquilo que atingiu a menor nota foi o que a gente chama de controle de resultados. Gente, o professor Falcone, ele falava já há décadas atrás, quem não mede, não gerencia. Então, medir os seus resultados, controlar se os resultados estão dentro daquilo que foi projetado ou traçado como objetivo, é muito importante, porque isso vai direcionar a tomada de decisão, seja para pisar no acelerador e seguir em frente com algumas medidas, ou então corrigir a rota, fazer alguns ajustes. E, em especial, nesse período de desafio que a gente tem vivido com crise, com a pandemia, muitas medidas foram tomadas, nesse setor, então, muita gente experimentando novos produtos, novos meios de atendimento, e é muito importante avaliar se isso está ou não trazendo aqueles resultados esperados. E mesmo nessas situações de pandemia, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas com essa mudança tão drástica de cenário, a gente ainda precisa ter meta? É claro que precisa ter meta, né? Claro que você precisou, todos nós precisamos de ajustar, corrigir essas metas nessa mudança de cenário drástica que sofremos, mas é indispensável você ter metas para que todo o seu time esteja bem alinhado, sabendo onde quer chegar, sabendo quais são as prioridades e, como eu disse, para a gente avaliar a eficácia das medidas que são adotadas, das ações que são implementadas, fazer um bom controle desse resultado é indispensável. E falando também ainda dentro desse tema de resultados, de como a gestão é feita, nós também pesquisamos um pouco sobre o uso de tecnologias, porque é algo que a gente debate muito nesse período agora pós-pandemia e a gente saindo desse turbilhão, é como que as tecnologias podem alavancar negócios de quaisquer portes, como é que isso impacta cada um dos negócios. E especificamente aqui para bares e restaurantes, a gente sabe que existem hoje muitas ferramentas muito interessantes, simples de serem usadas para controlar estoque, para controlar, por exemplo, fluxo de caixa, resultado, performance, inclusive performance em redes sociais, que hoje é claro que é um canal muito importante de comunicação com o seu mercado, de interação com o seu cliente. Então, hoje existe muita coisa legal nessa área de tecnologia que pode ser utilizado por portes de empresa muito variados. Existem, digamos, variedade dessa oferta. Entretanto, quando a gente perguntou a respeito da utilização da tecnologia, essa utilização foi baixa. Em quaisquer aspectos que nós perguntamos, seja tecnologia para controlar a operação, para o pilar financeiro, ali a gente não teve uma adesão muito grande de tecnologias para gerenciar o seu negócio e a sua operação de uma forma mais expressiva. Então, isso, gente, fala para a gente de uma baita oportunidade que tem na mesa para as empresas trabalharem, buscarem a sua sobrevivência e a perenização do seu negócio, porque quando a gente está no meio desse turbilhão, nem sempre é fácil enxergar um pouco mais adiante, mas esse exercício é sempre muito valioso. E aí a gente tem que falar um pouco do que a gente faz para realmente buscar vencer esse desafio e sair adiante melhor do que entramos nessa crise. E aí, se eu pudesse sintetizar, talvez em 3 grandes aspectos, do que pode ser feito, quer dizer, a gente fez aqui uma breve reflexão sobre alguns aspectos, alguns, entre muitas aspas, problemas que a gente enxerga ali, ou seja, grandes oportunidades. O que a gente pode fazer para melhorar e para buscar realmente reinventar esses negócios? Eu vou falar aqui de 3 aspectos apenas, só para a gente aquecer aqui na sequência o debate com o Ralf e com o Cristiano. Primeiro, bons processos de negócios e ferramentas. Gente, se você não tem um bom controle da sua cozinha, do seu estoque, dos seus resultados, vai ficar realmente difícil
esperar que esse negócio cresça, que esse negócio sobreviva. Então, a gente tem que falar de gestão e a gente tem que falar de operação. E hoje, como eu citei aqui, por exemplo, o Dayway, mas existem outras ferramentas também para te ajudar nessa gestão dos seus processos, das suas rotinas e para a gestão, né, de resultados. É indispensável que você estabeleça alguns indicadores, pelo menos os básicos, estabeleça algumas metas sobre esses indicadores e realmente defina o que é necessário fazer para que aquele resultado mova o ponteiro e comece a indicar que você está na direção certa. Então, falar de processos, rotinas, é indispensável para um segmento como esse. Um outro aspecto que a gente tem que falar é que gestão, ela nunca ocorre sem pessoas. Né? O que realmente move um negócio são pessoas, pessoas que estão desde a direção até a operação. E falar disso é falar de capacitação, né? É falar de realmente adaptação. E aqui talvez eu traga um foco um pouquinho mais forte para o próprio empreendedor. Quer dizer, quais são as competências que esse empreendedor precisa desenvolver ou aperfeiçoar para sobreviver nesse mundo diferente que se chama aí de novo normal, a gente não sabe o que fica, né, o que se pereniza desse novo normal, o que retorna, provavelmente a gente vai ficar com coisas híbridas, né, comportamentos que vão modificar com certeza, e o empreendedor precisa estar preparado para isso, precisa realmente desenvolver as suas competências de gerir o seu negócio, de inovar, de lidar com tecnologia, de como desenvolver o seu time. Isso nunca pode ficar para trás, porque gestão e resultados não se faz sem pessoas. E dentro dessas competências, eu acho que é indispensável, especialmente porque se a crise traz muita dificuldade, mas traz também oportunidade, é a aceleração, né, da digitalização, é a aceleração da modernização de alguns negócios. E isso é uma competência que é indispensável de qualquer empreendedor e qualquer negócio realmente buscar e se aperfeiçoar, que é a inovação. Eu acho que a capacidade de inovar, ela realmente salta mais aos olhos em períodos mais difíceis, porque inovação, gente, ela sempre existiu. Só que nos tempos em que a gente vive, tão tecnológicos, conhecimento mais acessível, isso ganhou uma velocidade muito diferente de décadas atrás. E como acompanhar tudo isso? Né, tendo uma capacidade de inovar, de colocar em prática ideias, melhorias, tecnologias, e isso também requer uma capacidade de colaboração. Então, acho que muitas vezes a gente, quando fala de determinados segmentos, principalmente segmentos mais pulverizados, né, a gente acaba falando mais de competição, mas a gente sempre tem que trazer para a mesa o tema de colaboração, porque isso pode sim ajudar um setor, né, a se reinventar, pode ajudar muitas empresas a se reinventarem, a sobreviverem. Bom, acabei falando um pouco mais do que eu planejava e quero deixar aqui um espaço para a gente bater um papo com o Cristiano e também com o Ralph. Eu vou começar aqui com o Cristiano, porque acho que você, como presidente aí da ANR, Cristiano, tem uma visão bem macro e bem geral, né, das dores desse segmento e também do que você tem visto, do que tem sido feito para trazer um novo modelo, nova forma de operar e uma adaptação para esse segmento. Você podia, Cristiano, falar um pouquinho para a gente de como você tem visto o setor se movimentar diante de uma dificuldade forte que eles todos têm passado, né? E a gente ainda não atravessou toda a tempestade? Viane, Ralph, eu vou te dizer, né? A partir do momento que você abruptamente fecha todas as suas operações e passa 120 dias, no caso de Belo Horizonte, que é a nossa terra, 5 meses fechados, ou praticamente tendo que sobreviver numa modalidade que até então muitos desconheciam, que é o delivery, você faz uma revisitação do seu negócio como um todo. Você começa a olhar para dentro e ver aonde você pode ganhar produtividade, o que você precisa modificar no seu negócio. E o que nós enxergamos no nosso setor é que a oportunidade, Viviane, como você colocou, está dada. Muita ineficiência acabou aparecendo,
né? E o que nós, como associação, estamos vendo como dar ferramentas de gestão para os nossos associados. Hoje, praticamente todos os negócios não transita mais dinheiro ou cheque, é cartão. Então, a partir do momento que você consegue essa posição de caixa que você falou, que é uma das questões melhor organizadas, quando você tem o controle de entrada, e a gente vem numa discussão muito grande, como é que eu faço uma integração junto com estoque, com contas a pagar, com folha. Eu acho que nesse momento, quem puder pegar essas ferramentas e ter o negócio na mão, vai ser muito importante, porque eu acho que não vai ter situação tão difícil para o setor, onde você saiu ali começou ali em março a 0 ou 5, 6% de vendas. Hoje, olhando o Brasil, nós estamos em apenas 30%, 30%, 35%, onde a penetração do online ela subiu bastante, mas é uma outra discussão. Sempre quando você começa, ele está muito desarbitrado, ou seja, está muito caro para o setor operar o delivery. Eu posso te dizer que a grande maioria paga para estar nesse marketplace, para estar entregando esse serviço aos seus clientes, né? Então, a foto que nós temos hoje é uma foto que eu disse, nós estamos reinaugurando as nossas operações. Não é simplesmente uma reabertura, é reinaugurando, porque com certeza não é da maneira como nós fechamos. E isso cabe a nós, como associação, apoiar, porque é um setor muito pouco alavancado, como você bem colocou, um setor feito do pequeno e do médio, onde a conta corrente, a jurídica e a física estão intercaladas, quando você passa um período tão extenso, sem entrada de receitas, você tendo que repensar seu negócio como um todo. E vou dizer, essa é uma pesquisa nacional nossa, Ralf, mais de 22% não reabre as operações. 42% de rede já fechou mais de uma ou mais unidades. Então, cabe a nós agora, como você falou, dar ferramentas para que esse nosso associado, o dono do botequim, do restaurante ou o médio, que ele possa controlar bem seu negócio para voltar a buscar uma rentabilidade mínima, um setor onde a rentabilidade está rodando ali entre 8% e 10%. Cristiano, você traz aqui a atenção para um ponto que é chave, né? Eu acho que nunca é demais falar sobre a eficiência, porque às vezes em períodos um pouco menos duros, né? E, em geral, todas as empresas começaram o ano um pouco mais otimistas com o que poderia vir em 2020 e fomos ali, né, surpreendidos pelo tudo que aconteceu, pelo turbilhão. Só que a eficiência, nesses momentos, ela é ainda mais crítica, né? Porque se você está com mais dificuldade de trazer as receitas para dentro de casa, você realmente fazer o seu dever dentro de casa, né, de conter gastos, de conter perdas, que nesse setor são, em geral, até relevantes, é indispensável. E às vezes a gente fala de eficiência, né, em tempos menos duros, as pessoas pensam assim, puxa, né, isso, eu ainda estou ali no verde, né, quando eu fecho o caixa, quando eu fecho o resultado, e vai deixando aquilo de lado e sendo até um pouco, vamos dizer, consumido pelo dia a dia da rotina e da operação. Mas sempre prestar atenção na eficiência é estar preparado. Eu digo que ser eficiente é estar preparado, porque se vem um cenário melhor, excelente, você está pronto para ele. Se vem um cenário pior, como a gente está vivendo agora, e antes inimaginável, realmente você aguenta um pouco mais de tempo do que outros que não têm essa eficiência. E a gente realmente não acreditava, né, que isso duraria tanto tempo, que o comércio em geral passaria tantos meses com as portas fechadas e que fosse empurrado a fórceps para conseguir reinventar o seu negócio, como você mesmo disse, experimentando delivery, experimentando inclusive novos produtos, né, entrando às vezes em outras áreas de atuação para conseguir sobreviver e ultrapassar esse período de tempestade. Agora, Ralf, você que está aí, né, na frente do grupo Chalezinho, o que vocês têm feito dentro de casa para superar essas dificuldades que o Cristiano aqui bem colocou,
de ficar vários meses com as portas fechadas, e mesmo quando reabre, né, a gente tem que observar uma série de protocolos, tanto, né, municipais, protocolos de segurança da saúde. Como é que vocês têm lidado com tudo isso, Ralph? Viviane, primeiro, mais uma vez, obrigado, Cristiano, por estar aqui com vocês. Eu queria, antes até de falar um pouquinho, de te responder, dizer sobre quando a gente começou a fazer, há uns 15, quase 15 anos atrás, uma primeira consultoria, um trabalho de gestão, tá? É quando a gente tinha 3 unidades, 3 restaurantes em operação, inclusive, né, com o INDG, né? Foi a parte da origem aí da Falcone. Que é a origem da Falcone, perfeito. A gente se falava agora há pouco sobre isso. E uma coisa que me despertou à época para procurar a consultoria foi uma necessidade de profissionalização, exatamente essa de ter indicadores. Me incomodava muito, pessoalmente, como gestor, enfim, dono de restaurante, ter somente eu já tinha uma vontade e um trabalho forte de números, mas que eu trabalhava com eles. Né? Isso ficava só com, vamos dizer, com o dono do restaurante, vamos falar nessa linguagem aí. Né? E eu queria que todo mundo se envolvesse, toda a equipe. E você falou agora há pouco, inclusive, desse pilar de pessoas. Né? Tudo depende das pessoas. E aí tinha uma rede de drogarias se expandindo bastante em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mais especificamente, que eu tinha uma amiga que já fazia esse trabalho de gestão. E quando eu fui atrás para conversar com ela e perguntei para ela, falei, como que é, né? Ela é a gestora, vice-presidente da rede de drogarias. E eu perguntava a ela, como que as pessoas ali, o caixa, o atendente da farmácia, se envolviam nesse processo de gestão? Como que eles lidavam com metas, com indicadores? Porque é uma linguagem, às vezes, muito distante. Né? Para as pessoas que estão muitas vezes ali operando com a gente, dentro da cozinha, no salão, o garçom. E ela falou, Ralph, isso é tão natural que as pessoas, quando elas têm o norte, elas querem se envolver. E assim foi o meu primeiro momento, então com o INDG, buscando exatamente compartilhar as metas que muitas vezes estavam simplesmente na minha prancheta, na minha cabeça, na época até eu e meu irmão juntos, eu e o Rick, e partilhar isso com todos. Então, eu acho que uma coisa nesse momento é a gente ser transparente ao máximo com a equipe. Então, isso é uma coisa que a gente, agora entrando na sua pergunta, uma coisa que a gente está fazendo sendo realmente transparente com todos, colocando claramente, a nossa gestão sempre foi muito à vista, então a nossa equipe sabe todos os nossos faturamentos, ticket médio, tem indicadores para o que perseguir, né? Então, se um cliente entra na casa, primeiro ele tem que ser naturalmente atendido com excelência, com um sorriso no rosto, ele tem que se sentir, né, numa atmosfera agradável, mas o garçom e toda a equipe tem metas. Né? Então, uma meta de quantos cafezinhos que ele tem que vender por X pessoas, quantas sobremesas por X pessoas, qual que é a nossa média e quanto que você pode ir melhorando a sua venda, baseado, inclusive, numa melhoria de atendimento. Né? Então, isso está simplesmente relacionado, ou seja, você também melhora a experiência do cliente nesse momento. Então, me surpreendeu à época a facilidade com que a equipe entendeu os indicadores, e a gente mantém essa rotina de gestão até hoje. Então, já se vão quase 15 anos. Né? Nesse momento, a gente até tem uma equipe interna fazendo isso. Infelizmente, perdemos parte, tivemos que dispensar parte da equipe. Então, sem dúvida que de todas as crises que a gente viveu, essa é a mais difícil, mas continuamos fazendo. Então, eles têm metas. Nesse momento, no delivery, a gente tinha metas para criar outros produtos que a gente teve. Então, a gente começou a fazer lives, kits para as pessoas finalizarem em casa, outras formas de operar. Né? Tem uma área da nossa empresa que é de eventos, de entretenimento, temos balada, então também com as suas especificidades, como fazer um evento nesse momento. Então, a gente está fazendo drive-in, é uma forma da gente... A gente está fazendo eventos empresariais, né? Então, muitas vezes a gente manda kits para a casa das pessoas, e aí fica aí uma ideia, né? Kits para casa das pessoas via empresas, as empresas nos contratam para mandar
kits de comida para a casa das pessoas, e aí se dá uma experiência, um entretenimento com o chefe, com uma música, para poder isso ser finalizado em casa. Então, quando as pessoas aqui em Belo Horizonte, até então, ainda não estão podendo ir a restaurante, então você cria um dia lá de uma live musical, onde as pessoas todas que comprarem o seu delivery naquela determinada noite vão poder acessar ali. É uma forma de adaptar. Está muito longe de ser o ideal. A gente gosta de receber as pessoas nas nossas casas, né? A gente diz, a gente não quer que as pessoas fiquem em casa, eu quero que elas venham até as nossas casas. Isso é o que a gente ama fazer. Mas eu acho que é isso, né? Passa por essa reinvenção e por compartilhar esses desafios com a equipe, com toda a equipe. E é impressionante como todos se envolvem. Se você quiser, depois eu posso, inclusive, entrar aqui, a forma como a gente, inclusive, compartilha os resultados desse envolvimento. Então, isso era um desejo meu, já no nosso primeiro ano de restaurante, de compartilhar o resultado. Então, 4% do lucro anual é sempre repartido com a equipe, e aí a gente depois foi fazendo isso com mais indicadores, e aí cria realmente um ciclo super positivo. Nossa, Ralf, muito bacana, porque você trouxe aqui vários elementos para a gente ressaltar para o público, porque primeiro você está dizendo o seguinte, meta não é só para o dono do restaurante, não é só para a direção do restaurante, é para todo o time. E isso, claro, precisa de ser bem pensado para que as metas, por exemplo, que as pessoas que estão no piso de loja, né, é um garçom, é uma atendente, é uma cozinheira, que eles recebam metas que façam sentido para a realidade do dia a dia deles, ou seja, para o trabalho que eles executam no dia a dia. E se você consegue fazer essa conexão bem feita, para eles isso fica fácil de entender, fácil de contribuir e, principalmente, isso gera uma motivação de como que eles estão ajudando ao resultado da empresa como um todo. Então, isso é muito bacana, porque às vezes a gente usa um termo que pode parecer complexo, mas você acabou de dizer que isso não é um bicho de 7 cabeças, que é desdobrar as metas. Ou seja, é pegar as metas da empresa, do empreendedor e desdobrando desde os indicadores, por exemplo, econômico-financeiros até a operação, onde um garçom sabe que se ele vender X cafés por N refeições que ele atende, ele está contribuindo com a meta da companhia diretamente. Então, entender claramente como é a contribuição de cada pessoa dentro do resultado da empresa como um todo é fundamental. Então, isso faz com que você alinhe, né, os esforços de todo o time para a direção que a empresa precisa seguir. E a outra coisa que você trouxe muito bacana foi sobre a reinvenção, né? Quer dizer, focando nas competências essenciais, você consegue reformatar ou reembalar o que você oferece para o público em canais diferentes, em formatos diferentes, em experiências diferentes. Mas muito bacana essa experiência que você traz para a gente. E a outra questão, uma questão que eu queria complementar uma pergunta antes de avançar para o Cristiano, é que você disse assim, que você estava querendo profissionalizar a gestão, vocês têm 3 unidades. Queria que você falasse um pouquinho como que isso te ajuda a delegar, porque isso, para quem quer expandir no futuro uma operação, é fundamental, né? Porque você não vai estar ali com o olho do dono, literalmente, em cada uma delas, mas se você tiver um sistema de fazer essa gestão bem definido, com as metas, com os indicadores, isso é muito viável e sustenta essa expansão. Eu queria que você comentasse um pouquinho se isso te ajudou, né, a controlar várias unidades ao mesmo tempo e conseguir que elas tenham um padrão de atendimento, resultados dentro da sua expectativa. Então, a sua resposta, Viviane, a gente até na época que a gente iniciou a consultoria e gestão, a gente tínhamos 3 unidades, agora tínhamos 13, agora, né, crescemos para 13, agora para o início da pandemia, infelizmente reduzimos para 12. Mas em termos de como melhorar a disseminação das informações, delegar, é colocar todo mundo, todo o time, sabendo qual que é a direção que a gente quer seguir, uma gestão realmente à vista, como eu estava mencionando, a gente compartilha com toda a equipe, e quando eu falo com toda, é toda mesmo, desde a pessoa que está ali com a gente, né, o nosso gestor financeiro, até todas as pessoas que estão na operação, né, uma vez por mês nós nos reunimos
antes da operação de cada um dos restaurantes, de cada uma das unidades, das casas de shows, para poder compartilhar quais são os resultados daquele mês. Então, eles sabem a empresa fatura mês, quantos clientes passaram, qual foi o ticket médio de cada cliente, e aí existem vários indicadores por área, né? Então, como a gente fala, pacotes de número de pessoas, buscando como levar mais pessoas antes, né? Então, tem essa meta, tem gente procurando saber como fazer mais para vender alguns itens nas ações, tem gente com metas de custos, né? Então, tem tudo isso aí. Então, vocês sabem um pouco quais são as metas das áreas delas, os indicadores que elas têm que medir, os indicadores que elas têm que seguir, isso facilita muito. E uma coisa que é maravilhosa, que é o que eu mais gosto, é poder compartilhar os resultados. Então, no nosso caso, 4% dos nossos resultados, né, do nosso lucro líquido, é compartilhado uma vez por ano com toda a equipe baseado nos indicadores. Então, 50% desse número, ou seja, 2%, se a empresa bate a meta, e os outros 2% são por metas por área e por participações individuais. Então, nós temos a alegria de já ter levado garçons, cozinheiros, por exemplo, conhecer a nossa grande referência, que é a Disney, algumas vezes. Outros já ganharam prêmios para a Argentina, para conhecer restaurantes, visitar vinícolas, coisas assim, prêmios em dinheiro, outras experiências. Então, a gente tem a oportunidade, né, de circular com alguns deles pelo Brasil, para que eles possam experimentar um pouquinho de outras operações que a gente admira aí pelo nosso país. Não sei se eu te respondi assim. Acho que sim, Ralf. Você acabou falando aí um pouco de como que a gestão foi importante para a sua expansão, né? E que nesse momento você teve ainda um pequeno encolhimento, e o Cristiano falava desse encolhimento, né, Cristiano, do setor, um volume muito expressivo de empresas fechando as portas. E eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido, Cristiano, porque realmente é uma dor do momento. Se crédito, porque crédito e gestão, num momento como esse difícil, ele realmente são temas que precisam andar juntos, né? O crédito chegou no setor, houve uma utilização de crédito significativa. Vocês têm informação sobre isso, Cristiano, aí na associação? Viviane, nós tivemos, o crédito demorou, o Pronamp chegou, mas o Pronamp chegou mas em uma semana foi todo ele tomado. Então, para você ver como a demanda do setor ela é muito maior do que a oferta colocada. Mas o Pronamp atende quem está no Simples. Redes como o Chalezinho, com já 12 unidades, com faturamento, que é a faixa que o governo está entendendo até 300 milhões, não tem linha de crédito. Então, você tem o médio grande e o médio sem nenhuma linha de crédito, e quem está no Simples teve acesso a linhas de crédito, mas ainda, vou te dizer que a demanda pode ser o dobro ainda. Tomou-se em uma semana mais de 15 bilhões de reais. E o crédito agora é essencial, porque, como eu falei, um setor que não carregava, a gente brinca, né? Vendia o almoço para comprar o jantar, vendia o jantar para fazer o almoço. Então, a partir do momento que você passa 120 dias fechado, ou mais em algumas capitais, você, sem esse fluxo de caixa, para retomar o seu negócio, para comprar o seu enxoval, né? A gente precisa lembrar o seguinte, como é que você, normalmente, com 120 dias fechados, o que aconteceu? Você perdeu suas linhas, além de não ter crédito, você perdeu sua linha com o fornecedor. Para retomar, é uma negociação onde ele tem que acreditar que você vai sobreviver. E aí fica um momento muito difícil. Então, o crédito é essencial, ainda mais no momento agora da reabertura, que você precisa retomar seus estoques, você precisa tirar as pessoas. Podemos ter uma boa notícia hoje, durante essa semana, que é a extensão da MP dos salários, mas você precisa tirar o pessoal para voltar ao trabalho, né? Então, o crédito chegou, mas ainda precisa vir muito mais, e para o médio não chegou ainda o crédito na ponta. Cristiano,
concordo 100% que crédito é fundamental para a sobrevivência, especialmente no momento dramático como que passamos, mas eu sempre acredito muito que crédito e gestão são uma dobradinha perfeita. Você tem visto, Cristiano, empresas preocupadas nesse setor em melhorar a sua gestão para que o uso desse crédito, né, faça realmente a empresa sobreviver e conseguir ultrapassar esse período difícil? E aí eu aproveito para te pedir para já deixar aqui o nosso recado para os participantes e a sua mensagem final. Jane, tenho visto sim. Eu posso te falar que tem muito. Nós passamos esse período realmente com dúvidas sobre a nossa sobrevivência, né? E quem está tendo acesso ao crédito, posso dizer que é a bala de prata. Não pode, o uso de fontes tem que ser muito bem definido, tem que ter gestão sobre ele, porque possivelmente se não caminhar, não tem uma segunda oportunidade. Então, ter empresa na mão, medir, saber onde colocar, como fazer, não usar esse dinheiro para, infelizmente, muita gente faz uma mistura, pegou esse recurso, já vai pagar quem mais está pedindo ou resolver uma questão pessoal. Tome cuidado, faça uma análise criteriosa para onde esse dinheiro deva ir e o que ele vai produzir. Então, nós temos, pela associação, a Brasel, a ANR, nós estamos tendo esse cuidado, dizer o seguinte, tome muito cuidado no uso desse recurso, porque provavelmente é o único recurso que vai ter acesso nesse momento, porque é uma linha direcionada. Então, essa tem sido uma atenção nossa com os nossos associados. E fazendo aqui uma palavra aqui de despedida, finalização, dizendo isso aqui é o seguinte, é uma crise de começo, meio e fim. É uma crise sanitária que nos pegou de polpa na econômica. É uma crise que nós estamos entendendo que a virada de página final é a vacina, mas também essa vacina deve estar muito próxima para o primeiro ou segundo semestre do ano que vem. Independente dela, nós já vemos várias capitais administrando bem e casos já em decréscimo. Alta regulamentação do setor está funcionando muito bem. Então, nosso setor ele vai continuar. O setor tem muitos e muitos anos. Começou com Napoleão, quando os soldados iam lá nas tavernas para se restaurar. Né? Restaurante, você entra para se restaurar. Nós somos muito importantes como tecido social. Então, nós estamos no final de uma crise, não no final, mas essa crise mais aguda, eu posso dizer que nós estamos chegando. Cabe a nós, como associação, dar os instrumentos para a retomada. E isso tem sido o nosso foco. Então, vamos estar firmes. Já são mais de 22% de estabelecimentos que não vão reabrir. Nós não podemos deixar esse número crescer mais, porque nós somos o primeiro emprego, nós temos essa importância de formação e qualificação de mão de obra, e cabe a nós, como eu falei, a associação, buscar esse apoio a todo o setor. Um abraço a todos vocês e é um prazer fazer parte dessa Semana da Brasel. Muito obrigada, Cristiano. Agora eu convido aqui o Ralph para umas palavras finais, uma mensagem, Ralph, a partir aí da sua experiência, o que você pode dizer aí para as pessoas que estão, né, nos ouvindo e principalmente com dúvidas às vezes se o negócio consegue sobreviver, ferramentas de gestão. O que você pode falar para a gente como uma mensagem final? Agradecer o papel que o Cristiano está tendo à frente da ANR, especialmente meu irmão que atua já no mercado nosso de São Paulo, nas nossas casas de São Paulo, tem acompanhado, tem visto o brilhante trabalho que a ANR tem feito para o nosso setor e também reforçar aí o tanto que um trabalho de gestão, essa contribuição, né, que vocês da Falcone têm dado, dizer, né, que tem muito conhecimento hoje disponível na internet, é só jogar no Google, que está cheio de conhecimento disponível em gestão, pelo menos para quem puder começar. E eu deixo também minha palavra de, por mais difícil esteja sendo, mas uma mensagem de otimismo, assim, porque o nosso setor, as pessoas estão percebendo o tanto que ele é essencial, o tanto que é bonito o nosso setor, a gente receber as pessoas, os melhores momentos, muitas vezes, da vida das pessoas,
está dentro de um restaurante, né? Quando você reúne a sua família em volta de uma mesa, quando você reúne os amigos, você confraterniza, comemora uma data especial, né? Ou mesmo está ali no dia a dia com seus colegas de trabalho, fazendo aquele momento gostoso no seu dia de trabalho, aquela pausa, né? Então, o nosso setor vai sair ainda mais bonito como uma atividade essencial, por mais difícil que seja, e de fato a gente está sendo muito, muito atingido, mas eu acho que a gente vai assim que né, a retomada voltar, as pessoas vão ser vacinadas, nós vamos passar por isso e vamos sair do outro lado, pessoal. Então, é isso. Obrigada, Ralph, e concordo muito com vocês dois, porque essa é uma crise que tem uma causa bem definida, né, e nós estamos aí no meio da jornada, uma jornada de sobrevivência, e eu também concordo muito que esse é um setor que tem uma ligação muito forte, não só com a questão social, mas com os brasileiros, né? Nós somos um povo que gosta muito de estar junto, né? Nós somos um povo muito relacional, e eu tenho certeza também que apesar dos deliveries serem ótimos, muito práticos, nós vamos sim querer voltar para os bares e restaurantes para comemorar, para estar junto com os amigos, porque isso faz falta. E eu queria deixar a minha mensagem final aqui para todos que nos assistem, que é que gestão, gente, é para todos, é para o pequeno, é para o médio, é para o grande. O Ralph falou aqui, tem muito conhecimento gratuito, né, na internet. Nós mesmos da Falcone disponibilizamos diversos webinars, quase 30 webinars de conteúdo de gestão de crise, né, de como você pode tornar o seu negócio mais eficiente, inovar o seu negócio, se reinventar, porque esse é um período que eu falo que a crise é um copo, né? Tem o lado do copo que está vazio, mas eu gosto sempre de ver o lado do copo cheio, que é como é que a gente pode sair melhor dessa crise, é se reinventando, inovando e gerenciando os negócios de uma forma ainda melhor. Então é isso. Prazer enorme recebê-los, Ralph, Cristiano, muito obrigada pela presença. E a Abrazel, parabéns pela iniciativa de não deixar de fazer o congresso, fazê-lo no meio virtual, que é o meio que hoje a gente consegue reunir, inclusive, um número muito maior de participantes. Parabéns. É isso aí, vamos lá. Um grande abraço, Ralph. Obrigada, Cristian, obrigada, Ralph. Um grande abraço para vocês. Foi um prazer recebê-los aqui e conhecê-los, agora virtualmente. Em breve nas nossas mesas, se Deus quiser. Se Deus quiser, tomando um café com pão de queijo, que está fazendo uma falta enorme, né? Tomara que a gente volte para Belo Horizonte. Vamos voltar. Pois é. A gente aqui na Ambev chegou para os bares e restaurantes e falou: tamo junto. Por meio da Stella Artois e da Boêmia Puro Malte, a gente criou as plataformas Apoie um Restaurante e Ajude um Boteco. E com o movimento Nós, estamos ajudando o pequeno varejo. Se você quiser participar e conhecer nossas outras iniciativas contra o Covid-19, é só acessar ambev.com.br/juntos à distância. Ambev, vamos juntos, além dos rótulos, com você.